Oi galerinha, aqui é Isabel Pérez e com vocês hoje eu irei apresentar sobre o orçamento operacional e seus elementos. Para isso, nós antes precisamos ter noção de como funciona o orçamento operacional. Então, galerinha, primeiro eu vou explicar para vocês que para você ter uma organização, para você ter uma empresa, você tem que ter noção que a sua empresa ela só vai funcionar de forma clara, objetiva e que consiga alcançar seus objetivos se você conseguir ter uma gestão financeira muito boa, muito elevada. O planejamento financeiro de uma organização, ele é feito através de um planejamento geral. Em base nisso, o orçamento geral, ele é dividido em duas partes. A primeira categoria vai para o orçamento operacional, pois consiste em trabalhar com atividades da empresa detalhadas em números, como por exemplo, venda, salário, produção. A segunda categoria vai para o orçamento financeiro, mostram resultados que serão atingidos entre termos econômicos, financeiros e patrimoniais a partir do planejamento realizado. Bom, galerinha, agora que vocês têm uma noção sobre como que funciona o orçamento operacional e sobre o orçamento geral, que é muito importante, nós vamos agora explicar sobre os elementos que constituem o orçamento operacional. O orçamento operacional, ele constitui vários elementos, porém, eu vou explicar dois elementos deles. Primeiro, o orçamento de vendas e segundo, o orçamento de produção. O orçamento de vendas, ele projeta quanto tempo uma organização vai demorar para vender um determinado produto. O orçamento de vendas, ele projeta quanto tempo uma organização vai demorar para vender um determinado produto. Uma vez definido o volume que é necessário produzir em cada mês, será possível definir quanto vai ser gasto com materiais para a produção nesse mesmo período. Imagine que para fazer bolsas é necessário comprar o tecido. No orçamento de materiais, calcula-se então quanto se precisa de tecido para produzir o volume esperado de bolsas. Antes de falar sobre o que é mão de obra direta e indireta, é preciso lembrar o que significa o termo mão de obra. E esse termo refere-se ao trabalho manual do empregado na produção industrial. Assim, a mão de obra direta diz respeito ao trabalho executado pelo funcionário que está atuando diretamente na fabricação de produtos, ou seja, são os trabalhadores na linha de produção. Você sabe quanto custa por hora um operário que trabalha numa fábrica e quantas unidades ele produz? A produção exige mão de obra direta, ou seja, operários que trabalham na produção das unidades a serem vendidas. É prática comum calcular o custo de mão de obra por unidade produzida para chegar ao custo unitário de produção. Além disso, é comum que o diretor de produção saiba quantas horas de trabalho de operários são necessárias para produzir uma unidade de produção. Bom dia, eu vou falar sobre o orçamento de custos diretos de produção. E, em primeiro lugar, o que seria isso? Seria você calcular o quanto você vai gastar para você fazer o seu produto. Supondo que a gente estivesse numa fábrica, você teria que calcular o aluguel do espaço em que você está usando, o aluguel das máquinas, caso elas fossem alugadas, a manutenção delas e teria que calcular o gasto de energia que você teria para isso. Nesse cálculo, ele não está incluso as matérias-primas ou a mão de obra utilizada. Falar sobre o orçamento de despesas na parte administrativa e as despesas na parte de vendas. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre a parte administrativa, que seria você calcular as unidades vendidas do seu produto e descontar o salário e os direitos dos seus funcionários. E a parte de vendas seria você continuar com o cálculo de tirar do cálculo de unidades vendidas do seu produto o tanto que você gastaria para você fazer as propagandas dele, como anúncios em revistas, jornais ou até mesmo na televisão.